Muito bem. Bom, voltando aqui então para o nosso assunto de hoje, o foco da nossa conversa de hoje. Você tem um sonho? Existem alguns personagens na história que eles ficaram marcados por conta dos seus sonhos, por conta de partilhar os seus sonhos. Eu quero começar mostrando para você o primeiro personagem que ficou famoso por causa do seu sonho. Vocês já ouviram falar? Conhecem? Quem que é esse camarada aqui? Um pastor, Martin Luther King Jr. O Martin Luther King, ele ficou famoso pelo seu discurso. Esse discurso foi proferido por ele em 1963, 28 de agosto de 1963. E o Martin Luther King repetiu várias vezes em seu discurso a seguinte frase: eu tenho um sonho. I have a dream. Eu tenho um sonho. O sonho de Martin Luther King Jr. era o sonho de ver os meus filhos julgados por sua personalidade e não pela cor da sua pele. Eu tenho um sonho de uma sociedade mais equânime. Eu tenho um sonho em que as pessoas olhem umas para as outras com mais consideração por quem as pessoas são, com menos preconceito por aquilo que elas podem parecer ser, ou por aquilo que eu acho que elas podem ser. Eu tenho um sonho. Bom, 7 anos depois, no dia 10 de abril de 1970, nós vimos, ou o mundo viu, nós não, porque eu não tinha nascido, o mundo viu um anúncio, o anúncio de que o sonho acabou. Eu lembrei de você essa semana, viu, Armandinho? Enquanto eu pensava sobre o John Lennon. Em 10 de abril de 1970, o John Lennon pronunciou ou anunciou a sua saída daquela que era tida como até então, e por muitos até hoje, como a mais relevante, a mais importante, a melhor banda de rock de todos os tempos. De quem que eu estou falando? Dos Beatles. Em 10 de abril de 1970, John Lennon falou: eu estou fora. Os Beatles, ou a Beatles acabou, a banda Beatles acabou. E o sonho acaba junto. Bom, obviamente, a minha intenção aqui não é discutir com você sobre o sonho de Martin Luther King ou sobre o sonho acabado de John Lennon. Eu não quero fazer essa comparação entre os dois, a minha intenção não é essa. A minha intenção é só de te mostrar que ao longo da história, por personagens famosos, figuras que ficaram mundialmente conhecidas, a ideia de ter um sonho, de viver por um sonho, de construir um sonho é algo muito importante. Eu falei para vocês, eu não estava lá em 63, eu também não estava lá em 70, mas nos anos 80 e 90, aí é comigo. E nos anos 80 e nos anos 90, eu cresci escutando todas as manhãs um personagem dizendo o seguinte, quero ver se alguém vai acertar quem é: tudo pode ser, se quiser será, o sonho sempre vem para quem sonhar. Quem que falava isso na televisão? A Xuxa. Aí é o pessoal da minha geração. O terceiro personagem que eu ponho na tela para você é a Xuxa Meneghel. E sonho é uma coisa tão louca, tão abrangente, que envolve tantas pessoas, que eu consigo juntar na mesma tela, do mesma apresentação, Martin Luther King, John Lennon e a Xuxa. Porque o seu sonho, ele sempre vai ser importante. Aliás, o que eu tenho percebido na vida é que o sonho mais importante é o meu. Não é o seu, é o meu. E você pode achar a mesma coisa. Porque a gente luta, batalha e corre atrás para atingir, para alcançar os nossos sonhos. Ainda que o seu sonho seja uma lua de cristal. O importante é você batalhar e correr atrás do seu sonho. Então a pergunta que eu faço para você agora é essa: qual é o seu sonho? Com o que você sonha? Quais são os seus objetivos? Quais são as suas metas? Pelo que você acorda? O que é que te motiva? O que é que te dá ânimo para sair da cama em uma manhã, quando a temperatura está marcando nos termômetros 13, 12, 14, 9 graus? Colocar uma roupa
pegar o trem, pegar o ônibus, pegar o carro, enfrentar o trânsito, encarar os seus colegas de trabalho, os seus funcionários, os seus chefes, os seus sócios. O que é que te motiva? Qual é o seu sonho? Todo mundo tem um sonho, todo mundo batalha por sonho, e sonhar é uma coisa muito comum, sabe? Eu como pastor, não foram poucas as vezes que as pessoas me procuraram para falar assim: pastor, eu tive um sonho. Aí eu falo: qual que é o seu sonho? O que você sonhou? Aí a pessoa fala: não, eu sonhei que eu estava caminhando, de repente eu tropecei e comecei a cair, e do nada eu acordei. Fala: nossa! E aí eu falava, e a pessoa vira para mim e fala assim: pastor, o que esse sonho quer dizer? Na maioria das vezes, os nossos sonhos querem dizer que a gente não devia ter jantado antes de dormir. Ou que a gente não devia ter assistido um filme muito pesado, uma série que tem muita ação, muita aventura, às vezes muito suspense, muito terror, porque isso vai trazer algum tipo de influência. Outro dia, eu estava mostrando algumas fotos para os meus filhos no celular antes de dormir. E eu participei outro dia de uma ação, um encontro ecumênico, e tinham representantes de diversas religiões ali. E dentre os representantes de diversas religiões, tinha uma bruxa. E aí, a bruxa, ela estava vestida com a roupa de bruxa, com chapéu de bruxa, tudo assim. E aí, o meu filho mais novo viu, e na hora que ele viu, ele falou: pronto, agora que eu vou ter um pesadelo mesmo antes de dormir. Geralmente, os nossos sonhos, eles têm a ver com as experiências que a gente teve ao longo do dia, durante o dia, ao longo da semana, quem sabe do último mês. Às vezes tem a ver com alguns traumas que a gente carrega. Mas, às vezes, Deus se utiliza dos sonhos para, através dos sonhos, tentar mostrar, ensinar ou revelar para a gente alguma coisa que ainda vai acontecer. É claro que hoje, a maneira mais comum que Deus tem para mostrar, ensinar ou revelar é a Bíblia. É a Bíblia. Muita gente fica achando assim: Deus vai me dar um sonho. E pode acontecer. Existem relatos, inclusive. Relatos de pessoas que tiveram um sonho e um anjo falou com ela, ou o próprio Jesus falou com ela, e isso mudou a vida da pessoa. Eu não estou descartando isso, senão eu não posso acreditar na revelação bíblica, e nem na revelação do Espírito de profecia. Isso pode acontecer. Mas o caminho mais comum que Deus tem para se revelar é através da Bíblia. Deus, Ele também ensina para a gente coisas através de outras pessoas. Pelos seus frutos, você vai avaliar se você pode confiar no que estão te dizendo ou não. Mas hoje, a gente vai estudar sobre um jovem sonhador chamado José. A minha intenção, com essa série de estudos que a gente está começando hoje, não é hoje o começo da história, sábado que vem o meio da história e o último sábado o fim da história. Não vai ser assim. Em todos os sábados, a gente vai pensar várias lições que estão ao longo da história de José. Então, a minha proposta, ou a minha sugestão para você, é que você pegue a sua Bíblia durante essas próximas semanas e dê uma lida na história de José. Você vai encontrar a história de José descrita para a gente a partir do capítulo 37 do livro de Gênesis. Se você quiser já, inclusive, deixar a sua Bíblia aberta, Gênesis capítulo 37. Você vai lendo até o final do livro de Gênesis, você vai ver a história de José e a gente vai conversando. Para você que não está tão familiarizado com a história de José, deixa eu resumir ela aqui para você. A história de José é a seguinte: José era o filho predileto do seu pai. José sofreu com a inveja dos seus irmãos. Os irmãos de José decidiram vender José como escravo, e José assim foi parar na terra do Egito. Acontece que o homem que comprou José percebeu o valor em José, investiu em José, e José se transformou no melhor funcionário da empresa de Potifar. Mas, enquanto José fazia o seu trabalho como escravo, ele foi acusado injustamente, e essa acusação fez com que ele fosse preso. José então ficou alguns anos preso, mas na prisão, ele interpretou o sonho dos seus colegas, e por conta desses sonhos que foram interpretados por José, ele acabou saindo da prisão e conhecendo o faraó, e ele interpretou agora o sonho do faraó também. E o faraó falou: não, esse cara é um cara muito diferenciado, ele vai virar aqui o meu governador, eu vou colocar ele como o meu superior. Abaixo de mim, José, e abaixo de José, todos os outros.
José agora cria um plano, e através do plano que José criou, José salvou o Egito da fome e todo mundo conhecido e próximo do Egito até então. No final da história de José, José se reencontra com seus irmãos, José perdoa os seus irmãos e José termina a história estabelecendo uma grande nação, a nação de Israel, os filhos de Israel, morando estabelecidos todos agora no Egito. A história resumidamente é essa, certo? Vamos lá então, vamos relembrar aqui algumas coisas. A história é a história de José. Quem era o pai de José? Quem que se lembra? Jacó. E Jacó era filho de quem? Isaac, muito bom. E Isaac, filho, o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó. Ok, muito bem. Sabe que a história dessa família é uma história muito interessante, porque Abraão não teve apenas um filho, Abraão teve 2 filhos, e um deles, inclusive, era o filho mais velho, e o nome do filho mais velho era Ismael. Mas Ismael não era o filho de Sara, Ismael não era o filho predileto de Abraão, o filho da promessa era Isaac. Abraão amava mais a Isaac que Ismael. Isaac também não teve apenas um filho, Isaac teve gêmeos, e o filho que nasceu primeiro não foi Jacó, o filho que nasceu primeiro, Esaú. Acontece que Isaac amava mais a Esaú do que Jacó. E esse daqui é um ponto interessante que eu queria já começar a refletir algumas coisas com você. Jacó cresceu ouvindo do seu pai a história da sua família. Ele cresceu ouvindo de Isaac o amor que ele tinha pela sua mãe, por Rebeca. E ele cresceu nesse contexto, assim, vendo e sofrendo na pele como era ser deixado de lado, porque ele via nitidamente que o seu pai amava mais o seu irmão do que a ele. Às vezes na minha casa acontece uma coisa interessante. Às vezes o meu filho mais novo fala que eu gosto mais do meu filho mais velho do que dele. E às vezes o meu filho mais velho fala que eu gosto mais do mais novo do que dele. E quando isso acontece eu falo, estou fazendo tudo certo. Eu estou amando os dois. Espero que eles entendam isso com o passar do tempo. Jacó, ele cresceu vendo o problema que era você ter predileção por um filho em detrimento do outro. E Jacó, ele poderia nesse momento ter tomado uma decisão que seria uma decisão muito importante para a família dele. Eu vou amar todos os meus filhos. Eu vou me dedicar para todos os meus filhos. Eu vou tentar fazer igual nas necessidades que eles têm para todos. Só que Jacó teve mais 11 filhos além de José. E Jacó amava mais a José do que todos os outros. Gente, alguns de nós somos tentados a nos colocar em um papel de vítima. Eu sou do jeito que eu sou, porque o meu pai era do jeito que era, porque a minha mãe era do jeito que era, por causa do bairro em que eu cresci, por causa da escola em que eu estudei, por causa da igreja que eu frequentei, por causa do ambiente em que eu cresci. E aí, por conta disso, por conta de tudo isso, eu acabei ficando do jeito que eu sou. Eu acabei me tornando o que eu sou hoje, porque eu sou fruto do ambiente que eu cresci. Foi Dorival Caymmi quem escreveu uma música, uma canção, uma poesia, que dizia assim, ó: eu nasci assim, eu cresci assim, eu vivi assim, eu sou mesmo assim, e eu vou ser sempre assim. A famosa síndrome de Gabriela. Se eu nasci desse jeito, eu vou morrer desse jeito. Se eu cresci desse jeito, eu vou permanecer desse jeito. Eu queria fazer um pedido para você. Eu queria que você entendesse isso aqui. Quebrar ciclos de violência, abuso, adicção, ou de qualquer outro tipo de ciclo ruim que você possa ter na sua vida, é um dever de cada pessoa, de cada indivíduo, é uma responsabilidade sua, não é de outra pessoa, não é justo. Tá bom, não vou usar a palavra justo. Não é correto você colocar a responsabilidade das tuas escolhas em cima de coisas que aconteceram antes de você. Ou até mesmo em cima de coisas que aconteceram com você.
esse mês de agosto, a Igreja Adventista tem uma data marcante, e essa data vai acontecer no sábado, dia 27. A gente chama de Quebrando o Silêncio. O programa Quebrando o Silêncio é um lembrete que a igreja tenta fazer anualmente para você, mulher, para você, homem, por que não? Para você, criança, de que ninguém pode cometer nenhum tipo de abuso com você, seja ele físico ou emocional. Você não precisa permanecer em silêncio, sofrendo. Nós, como igreja, nos colocamos à disposição de cada um de vocês para dizer para você o seguinte: denuncie, a gente vai te apoiar, a gente quer te ajudar, mas não para destruir, é para construir, é para salvar, é para proteger. Quebrar ciclos de abuso, de violência ou de adicção, é o seu momento, é a sua responsabilidade. Meu pai, eu estou dando como exemplo, não é o caso do meu pai, mas alguém pode dizer: o meu pai era alcoólatra, por isso eu bebo também. O meu avô tratava mal a minha avó, por isso eu trato mal a minha esposa. A minha mãe ou o meu pai, eles tiveram problemas conjugais, de adultério, eles se separaram, e é por isso que eu me separei também. Você tem, através do Espírito Santo, o poder, a força de decisão e de escolha, de quebrar esse ciclo, de fazer com que a história da sua família, a partir de você, seja diferente. Eu sou desorganizado financeiramente, porque os meus pais eram desorganizados financeiramente. E tudo que eu compro financiado, porque os meus pais financiavam tudo. Não entra nessa. Você não precisa entrar nessa. Você não precisa dar sequência, continuidade a esse ciclo ruim. Você pode quebrar isso, mudar isso, fazer isso diferente em você, para que a partir de você, isso seja diferente. E na história que a gente está vendo, é a escolha que José faz. Eu tenho certeza que hoje, sábado que vem, na próxima semana, você vai perceber isso claramente, como José, ele quebra um ciclo ruim da família dele. Como José fala: com os meus filhos vai ser diferente, comigo vai ser diferente, a partir de agora as coisas serão de outro jeito. Os personagens que a gente lê na Bíblia, Abraão, Isaac, Jacó, é o pai da fé, é o filho da promessa, é aquele que era abençoado por Deus, que teve o seu nome mudado, que lutou e venceu a luta com Deus. Esses personagens, quando são descritos na Bíblia, eles aparecem para a gente com todos os defeitos que eles tinham. Todos. Uma hora aparece um cara que é o herói da Bíblia, está de porre, pelado na frente dos filhos. Outra hora é o cara que é colocado na Bíblia como sendo aquele que tem muita fé, mas ele não teve fé suficiente para esperar Deus resolver, e ele tenta resolver sozinho, dormindo com outra mulher. Os personagens da Bíblia aparecem, Moisés, por exemplo, vai lá e mata um assassino, mata uma pessoa, ele tem que falar com a rocha, ele bate na rocha. Os discípulos de Jesus, o que falar dos discípulos de Jesus? Todos os defeitos que são apresentados por eles: gananciosos, orgulhosos, vaidosos, temperamento difícil, cabeça dura, teimoso. Todos os personagens que aparecem para a gente como heróis na Bíblia, todos eles, absolutamente todos eles, são apresentados também com os seus defeitos. Sabe por quê? Porque na Bíblia não tem espaço para pessoas perfeitas. Porque pessoas perfeitas não existem. Existirão no futuro do presente, existirão. Hoje, não. Hoje nós não somos perfeitos. E por que a Bíblia reforça isso? Para a gente lembrar que mesmo imperfeitos como somos amados e a gente tem jeito. Deus pode corrigir, Deus pode transformar, Deus pode mudar. Gênesis no capítulo 37, no verso 6 e no verso 7, vai dizer assim para a gente, Gênesis 37, verso 6 e verso 7. Eu estou projetando aqui, se você quiser acompanhar aí na sua Bíblia, fica à vontade. José chama os seus irmãos e conta para eles: ouçam um sonho que tive. Estávamos amarrando os feixes de trigo no campo,
quando o meu feixe se levantou e ficou em pé, e os seus feixes se ajuntaram ao redor do meu e se curvaram diante dele. José era um menino sonhador, como eu disse. E quando ele teve esse sonho, ele sabia que o sonho era dele, ele sabia que o feixe dele representava ele mesmo, e ele sabia que os feixes dos irmãos representavam seus irmãos. Ele juntou todo mundo e contou para todo mundo. Seria mais ou menos como se lá no seu ambiente de trabalho, alguém virasse para você e falasse assim: olha, você vai ser o meu funcionário para sempre. Se é o teu sócio vira para você e fala assim: eu vou comprar a tua parte na sociedade e você vai trabalhar para mim, e você vai ter que aturar essa situação. Você lendo isso, entendendo um pouco do pano de fundo que eu estou te dando, a atitude de José, que é uma atitude de humildade, é uma atitude prudente? Posso te dar um toque? Bom, não, deixa eu ler outro texto aqui. Vamos lá. Gênesis 37, agora, verso 9 até o verso 11. Depois, teve outro sonho, e o contou aos seus irmãos. Tive outro sonho, e desta vez, o sol, a lua e 11 estrelas se curvaram diante de quem? De mim. Quando contou ao pai e aos irmãos, o pai repreendeu e disse: que sonho foi esse que você teve? Será que eu, sua mãe, seus irmãos, viremos a nos curvar até o chão diante de você? Assim, seus irmãos tiveram ciúmes, e o pai refletia. Alguém disse para mim outro dia, que algum tipo de ciúmes é gostoso, mas tem alguns tipos de ciúme que mata. Aqui, a gente vê José cometendo um erro clássico, que eu queria que você se esforçasse para não cometer. Eu não estou nem falando de presunção, de orgulho, porque isso é óbvio. Você tem sonhos? Você almeja algumas coisas na vida? Cuidado com quem você fala disso. Cuidado para quem você abre os sonhos mais importantes que você tem. Porque muitas vezes, quando você abre o seu coração para pessoas que não estão tão bem intencionadas assim com você, o que as pessoas vão fazer é criar um rótulo sobre você, é criar uma marca sobre você. Não serão pessoas que vão apoiar na realização dos seus sonhos, serão pessoas que em vários momentos terão até inveja dos seus sonhos, ciúme dos teus sonhos. O interessante desse texto é que Jacó sabia que José tinha um dom especial. Jacó sabia que Deus falava com José. Mas o próprio Jacó, ao ouvir o sonho de José, qual que é a reação dele? Está louco? Que sonho é esse? Você está achando que eu vou me ajoelhar na sua presença? Cuidado com os sonhos que você tem compartilhado. Cuidado, na verdade, com quem você tem compartilhado os seus sonhos. Alguns dos seus sonhos você precisa guardar para você. Alguns dos seus sonhos você precisa guardar para você e compartilhar apenas, única e exclusivamente com Deus. O resultado dessa conversa, ou o resultado de José ter aberto o seu coração para os seus irmãos, foi que eles ficaram com tanta raiva que eles criam um rótulo sobre José. José, ele tinha um papel na família. Enquanto os irmãos, 10 dos irmãos, ficavam cuidando dos animais, pastoreando as ovelhas, cuidando do rebanho, cuidando das plantações, José e o irmão mais novo de José, chamado Benjamim, ficavam com seu pai. Só que, como José era mais velho que Benjamim, Jacó virava para José e falava assim: José, vai até onde eu mandei os seus irmãos, vê se eles estão fazendo tudo certinho, volta aqui e me conta. José era o famoso X9. José, ele ia até lá, ele olhava e voltava e falava: ih, pai, o que o senhor mandou eles fazerem mesmo? Ah, era para cuidar dos animais ali na Zona Leste. Pois é, eles estão brincando no riacho lá na Zona Oeste. Aí quando eles voltavam, bronca neles. Mas pai, José me contou o que vocês estavam fazendo. Aí dali a alguns dias, filho, vai lá ver o que seus irmãos estão fazendo. Aí quando ele ia, eles não estavam no lugar. Pai, ó,
eles não estão lá, não estão no poço, e parece que eles foram para a cidade. E eles foram para uma cidade, num estabelecimento ali, meio duvidoso. Um lugar que tem uma luz vermelha, assim. Vocês fizeram isso? Claro que não. José me contou. Você consegue imaginar o clima, como é que estava? Lá vem aquele sonhador, eles diziam uns para os outros. E aí surgiu o plano. Vamos matar José. Nada mais demoníaco do que isso. Eu tenho tanta dificuldade de lidar, de conviver com alguém, que eu falo assim, eu prefiro essa pessoa morta do que a gente conviva com as nossas diferenças. Vão matar José. Sabe qual era o plano deles? Eles pegaram José violentamente, despiram José, deixaram ele nu, pelado, e jogaram ele dentro de um poço, um fundo buraco, de onde ele não conseguiria sair sozinho. E a ideia deles, nesse momento, era a seguinte: vamos deixar José aqui, para ele morrer de fome ou de frio. Você consegue perceber o tamanho da crueldade? O irmão mais velho, ele fez o seguinte: se esse moleque morrer aqui, eu estou ferrado. Eu não tenho como voltar para casa sem ele. Então, ele tentou dar uma engambelada na situação, uma enrolada, e ele saiu de perto, porque o plano dele era assim: eu já vou indo porque eles vão, e quando eles saírem eu volto, tiro o moleque de lá, ele vai ter aprendido a lição, e a gente leva ele de volta para casa. E ele saiu de perto. Só que enquanto ele estava longe, os outros 9 irmãos viram passando uma caravana de mercadores de escravos. E eles tiveram a brilhante ideia: ao invés de matar, que a gente não vai ganhar nada com a morte dele, a gente vende. Negociaram. Ele foi vendido por 20 moedas de prata. 2 moedas para cada um dos irmãos. 20 moedas de prata. Sabe quanto que custava um escravo nesse tempo que a gente está falando, nessa época? 30. Eles venderam por 20. O que isso significa? Eles não estavam nem aí para José. Eles não valorizavam José. E no final eles teriam 2 moedas para gastar da maneira que eles queriam. Quando o irmão mais velho volta, ele fala: e aí, cadê o moleque? Não, já era, a gente já vendeu. E agora, vocês estão loucos? A gente vai chegar em casa, nosso pai vai ficar louco com a gente. Não, vamos falar que a gente matou ele. Vamos falar que ele morreu. Pega o manto que ele tem. Vamos falar sobre o manto? José recebeu um manto do seu pai, diferente, que nenhum outro filho tinha. Nos tempos bíblicos, principalmente nos tempos patriarcais, a primogenitura tinha muito valor. O primogênito é o filho mais velho. Aquele que era tido como primogênito, ele tinha uma bênção. Só que além da bênção, ele também tinha direitos. E os direitos que ele tinha era o seguinte: uma parte maior da herança. Ele era o poderoso chefão da família, ele era o líder da família. Era ele quem ia mandar em todo mundo. E ele também teria que cumprir um papel espiritual, dar sequência à vida espiritual da família. Acontece que José não era o filho mais velho. E quando todos os irmãos viram que ele ganhava roupa, que ele era o predileto, eles falaram: a gente vai perder a nossa herança. Eles pegam o manto que José recebe como um símbolo da bênção do pai, banham em sangue, rasgam e levam de volta para o pai. Fala: pai, tem um negócio meio ruim aí para falar para o senhor. José morreu. Como assim José morreu? Ele foi atacado por um animal, está aqui a roupa dele toda suja de sangue. José morreu. Nesse dia, Jacó morreu. Não fisicamente, emocionalmente. A partir desse dia, era como se Jacó não existisse mais. A partir desse dia, os filhos perceberam que eles não perderam apenas o irmão. Esse dia foi o dia que eles perceberam que eles perderam também o seu pai. Jacó é vendido. Jacó é levado agora para a casa de um homem chamado Potifar. José é vendido. Ele é levado para a casa de um homem chamado Potifar.
A parte que ele é levado para a casa de Potifar, eu vou pular, tá bom? Eu falo disso semana que vem com vocês, beleza? Obrigado, viu, Luca? Semana que vem a gente vai conversar um pouquinho mais sobre isso. Hoje eu quero focar nos sonhos. José, então, é acusado, é preso, e na prisão ele conhece dois camaradas, o copeiro do rei e o padeiro do rei. Quando José foi preso, ou foi vendido pelos irmãos, perdão, José tinha 17 anos. 17 anos, novinho, garoto. Ele trabalha um período na casa de Potifar e é preso, acusado injustamente, como eu te falei. Na prisão, ele conhece esses dois caras que serviam o rei. E ele passa um período na prisão, um longo tempo na prisão. Os dois que estavam na prisão tiveram sonhos. E a gente vai agora conversar um pouquinho sobre os sonhos desses homens que estavam lá na prisão. Gênesis, capítulo 40, verso 8 até o verso 13. Eu vou ler aqui na minha Bíblia. Diz assim: eles responderam: tivemos um sonho, e não há quem o possa interpretar. Disse-lhe José: porventura não pertencem a Deus as interpretações? Contai-me o sonho. O sonho do copeiro-chefe. Então, o copeiro-chefe contou o seu sonho a José e lhe disse: em meu sonho havia uma videira perante mim, e na videira 3 ramos. Ao brotar a videira, havia flores, e seus cachos produziam uvas maduras. O copo do faraó estava sob a minha mão. Tomei as uvas e as espremi no copo do faraó, e o dei na própria mão do faraó. Então lhe disse José: esta é a sua interpretação. Os 3 ramos são 3 dias. Dentro de 3 dias, Faraó te reabilitará e te reintegrará no teu cargo, e tu lhe darás o copo na própria mão dele, segundo o costume antigo, quando lhes era o copeiro. Quando José termina de dar a interpretação do sonho, o copeiro ficou feliz da vida, falou: demorou, fechou. Só que o padeiro ouviu. Na hora que o padeiro ouviu, e ele viu que a interpretação do sonho era favorável, o chefe do padeiro fala assim: não, então deixa eu te contar o meu sonho também, porque eu também quero sair daqui, eu quero saber o futuro. E aí ele começa a falar: eu também tive um sonho. Sobre a minha cabeça havia 3 cestas de pão branco. Na cesta de cima havia todo tipo de pães e doces que o faraó aprecia, mas as aves vinham comer da cesta que eu trazia na cabeça. E disse José: esta é a interpretação. As 3 cestas são 3 dias. Dentro de 3 dias, o faraó vai te decapitar, vai te pendurar numa árvore, e as aves comerão a sua carne. Pois bem, queridos, os 3 dias se passaram. O copeiro volta a trabalhar com o rei. O padeiro vai para a mão do carrasco, e ele é decapitado. Quando o copeiro vai sair, ou aliás, quando José interpreta o sonho para o copeiro, José fala assim: cara, faz o seguinte, quando você estiver lá com o faraó, lembra de mim, fala bem de mim para ele, fala para ele que eu fui preso injustamente, me ajuda a sair daqui. E o copeiro fez: demorou, conta comigo. O copeiro saiu da prisão, o copeiro ficou na presença do rei, mas o copeiro esqueceu de José. Desde a saída do copeiro da prisão, até que José consiga ter uma audiência com o faraó, passaram-se mais de 2 anos. Mais de 2 anos. Desde a saída de José da casa do seu pai com 17 anos, até esse momento em que o faraó tem um sonho e ele não entende a interpretação, ele fica louco com esse sonho, passaram-se 13 anos. 13 anos. Quanto tempo faz que você está lutando com os teus sonhos e você está dizendo assim: Deus não me ouve, Deus não me atende, Deus não se preocupa comigo? Pensa na história de José. Era o filhinho do papai, condenado à morte pelos irmãos, vendido como escravo, condenado injustamente à prisão,
permanece alguns bons anos preso, para que agora, 13 anos depois, ele tenha uma chance de conversar com o faraó. Eu acho legal que a Bíblia fala assim, ó, quando o faraó tem esse sonho, e o copeiro fica sabendo, o copeiro fala assim, sabe o que é, faraó? Eu conheço um cara que pode te ajudar. Que perigo isso, né? Eu conheço um cara. Às vezes a indicação não é boa, mas essa era. Eu conheço um cara que pode te ajudar. Quem que é? Eu conheci ele lá na prisão. É um hebreu. E aconteceu assim, eu tive um sonho, eu contei para ele, e ele falou que dali a 3 dias eu sairia e estaria com o Senhor. O padeiro também teve um sonho, e ele falou que 3 dias depois o Senhor ia mandar decapitá-lo. Faraó, aconteceu tudo do jeito que ele falou. Esse cara manja de interpretar sonho. Traz ele aqui para falar com o Senhor. E o faraó estava desesperado, topou. Manda ele vir. Sabe o que a Bíblia fala? Quando José ficou sabendo que ele ia falar com o faraó, ele fez a barba. Eu acho super legal esse detalhe que a Bíblia dá. Ele fez a barba. O que significa isso? A barba é o importante, porque aqui não pode, não é isso. A questão não é a barba, a questão é assim, ó, José, ele se preparou para encontrar o faraó. Eu não vou de qualquer jeito para lá, eu não vou de peito aberto, eu não vou para ver o que acontece, eu vou me preparar. É por isso que eu estou pedindo para você se preparar para a Santa Ceia. A gente tem que se preparar para quando a gente quer viver algo espiritual diferente. Não pode viver o acaso, não é assim, seja o que acontecer, deixa a vida me levar, não é assim que funciona. Preparo, se prepara. José então fez a barba, provavelmente ele raspou a cabeça, foi do jeito que os egípcios se apresentavam. E agora ele chega na presença do faraó, e o faraó fala para ele, José, eu tive um sonho, e esse sonho ninguém consegue interpretar, mas eu ouvi falar que você, ao ouvir um sonho, é capaz de interpretá-lo. Semana que vem, eu quero conversar um pouco com vocês sobre um José empreendedor, mas isso já começa a aparecer aqui hoje. Tudo que José fazia, ele fazia bem feito, e essa era a fama de José. Qual que é a nossa fama por aí? Enrolador, preguiçoso. Tudo que José tinha para fazer, ele fazia bem feito, ele se dedicava. Quando ele era escravo, era um bom escravo. Quando ele era um mordomo, ele era um bom mordomo. Quando ele foi preso, ele virou o melhor dos prisioneiros, no sentido de se tornar o carcereiro da prisão. Abaixo, perdão, do carcereiro era ele. José era bom em tudo que ele fazia. Essa era a fama de José. José, eu ouvi falar que você é bom em interpretar sonho. Aí José falou assim, tá bom, me conta aí o sonho. Aí eu vou relembrar o sonho com você, porque o texto aqui é muito grande. José fala assim, Faraó fala assim, eu tive 2 sonhos. O primeiro sonho que eu tive, eu sonhei que tinham 7 vacas gordas, bonitas, valiosas, preciosas. E essas 7 vacas, elas viviam, comiam e se fartavam. Só que aí, apareciam no meu sonho 7 vacas magras, mirradas, que você consegue ver até a costela delas, de tão magras que elas estão. E essas 7 vacas magras comem as 7 vacas gordas. O outro sonho que eu tive, eu sonhei com 7 espigas bonitas, cheias de grãos, espigas fartas. Só que aí vem um vento. Sabe de onde que vem o vento no sonho do faraó? Do leste. Zona leste. Cuidado, hein? Zona leste. Vem um vento quente, forte do leste. E esse vento destrói as 7 espigas. E sobram apenas, como se fosse apenas a espiga mirrada, fraca, sem grãos. José ouviu os 2 sonhos, e José fala assim, faraó, o senhor não teve 2 sonhos, o senhor teve um sonho só. Os 2 sonhos significam a mesma coisa, significam que durante 7 anos, nós vamos viver em fartura de grãos, anos de vacas gordas. Já ouviu essa expressão, imagino eu, né? Anos de vacas gordas, 7 anos de fartura, mas serão seguidos de 7 anos de vacas magras, 7 anos que o Senhor não vai ter, ou nós não teremos colheita, 7 anos de fome. O rei ficou impressionado, só que José era bom em tudo que ele fazia. José virou para o rei e falou assim, rei,
Posso falar um pouquinho mais? Eu tenho uma proposta para fazer para você. Qual que é a proposta, José? Nos 7 anos de vacas gordas, vamos economizar, vamos criar celeiros, vamos guardar grãos, vamos estocar alimento durante esses 7 anos, para que quando chegarem os 7 anos de fome, a gente esteja preparado. E eu te digo mais, rei, o senhor podia colocar um homem para cuidar desse negócio. Quem sabe um homem na faixa dos 30 anos de idade, que acabou de fazer a barba, que saiu da prisão, que era um bom mordomo lá para Potifar. Pior que ele não fez nada disso. Ele só falou assim, ó, vamos estocar, vamos guardar, e o senhor precisa de alguém que possa fazer isso pelo senhor. Alguém que seja sábio, alguém que seja bom, e alguém que o senhor confie. E ele parou de falar. O faraó, quando ouviu essas palavras de José, o faraó ficou muito impressionado. E ele fala com os seus sábios, com a sua corte, e diz assim, eu não consigo imaginar ninguém melhor do que o próprio José para fazer isso por nós. Por isso, a partir de agora, você vai receber um novo nome. Por isso, a partir de agora, você vai se tornar o governador de todo o Egito. Você vai ser o responsável pela venda de trigo quando for necessário vender. Você vai ser responsável por estocar o alimento enquanto a gente tiver um tempo de vacas gordas. E José, esse anel que eu tenho para dar para você, esse anel aqui vai fazer com que todos reconheçam que acima de você, apenas eu, e abaixo de você, todos os outros. Jacó voltou a ser o filhinho do papai, só que agora o papai, José voltou a ser o filhinho do papai, só que agora, o papai dele era o faraó. Vamos fazer uma conta rápida? Vamos lá. José, eu contei para você, ele foi vendido com 17 anos. Eu também já te falei que quando ele sai da prisão, nesse momento que ele vira o governador, ele tinha quantos anos? 30 anos, certo? Beleza. Quantos anos a gente tinha pela frente de vacas gordas? 7. Então, durante esses 7 anos, José não precisou vender nada para ninguém, porque todo mundo tinha alimento. Ninguém estava passando fome. Ele só foi estocando, só foi guardando. Será que quando veio a seca, na primeira semana já começou a fome em todo lugar, até em outros países? Não. 6 meses? Eu acho que ainda não. 1 ano? Vamos pensar 2 anos. José agora tem 39 anos de idade. 39 anos de idade. Talvez 40, para ficar mais fácil a nossa conta. Quando José saiu de casa, ele só tinha 17. 40 menos 17 dá quanto? 23, né? Então tá bom. 23 anos depois que ele sai de casa, José se encontra mais uma vez com seus irmãos. E quando José se encontra com seus irmãos, 23 anos depois de ter saído de casa, o que os irmãos fazem perante ele? Gênesis 42, verso 6. José era governador do Egito, e era ele que vendia o trigo a todo o povo da terra. Por isso, quando os irmãos de José chegaram, curvaram-se diante dele. 23 anos para realizar um sonho. 23 anos para realizar um sonho. Eu sei que alguns de vocês que estão aqui ainda não completaram 23 anos. Principalmente os membros do meu ancianato. Mas eu sei que para todos nós existem alguns sonhos que a gente já carrega há 1, há 10, há 20, há 30 anos. E a gente fica pensando, quando será que Deus vai realizar os meus sonhos? Quando será que Deus vai tornar os meus sonhos realidade? Às vezes é o sonho de um trabalho melhor. Às vezes é o sonho de uma casa melhor. Às vezes é o sonho de um casamento melhor. Às vezes é um sonho de um relacionamento melhor com seus filhos.
Às vezes é o sonho de que seus filhos voltem para a igreja. 23 anos para Deus realizar o sonho de José. Mas o sonho dele ainda não estava completo. A gente vai continuar falando sobre isso na semana que vem. Hoje, eu queria relembrar algumas coisas com você. Primeira delas, cuidado para quem você conta ou fala dos teus sonhos. Cuidado para quem você fala dos seus sonhos. Muitas vezes as pessoas estão mais interessadas em te rotular do que em te ajudar. Segunda coisa, perseverança. Perseverança, paciência. Deus está no controle de todas as coisas, inclusive da tua vida. Pode demorar 23 anos, quem sabe mais. Persevere, confie. O Senhor não vai te deixar sozinho, o Senhor não vai te abandonar. Última lição que eu queria dividir com você. Ao longo dos anos, Deus sempre cuidou de José. Vamos pensar algumas coisas comigo? Se quando ele tinha 17 anos, ele não tivesse saído da casa do pai, tivesse ficado ali, quem seria José? Se José tivesse morrido no poço, a história acabava. Mas aí ele virou escravo. É bom ser escravo? Mas como escravo, ele aprendeu e desenvolveu a responsabilidade nos trabalhos ali. Mas aí ele foi preso. É ruim ser escravo. É bom ser preso? Claro que não. Mas ali na prisão, José recebeu a dose de humildade que lhe faltava. O orgulho dele foi quebrado. Agora, ao longo de todo esse processo, José teve que fazer uma coisa. E essa é a minha proposta mais importante para vocês hoje de manhã. O mais importante que eu tenho para falar para você é o que eu vou te falar agora. Com 17 anos, Deus colocou um sonho no coração de José. Lembre que o sonho não era só de José, foi Deus quem colocou esse sonho no coração de José. Permita que Deus coloque sonhos no seu coração. Mas José só conseguiu atingir o maior objetivo que Deus tinha colocado no coração dele, quando o próprio José começou a trabalhar para realizar o sonho de outras pessoas. Quando José começou a trabalhar para tornar Potifar um homem melhor, mais bem-sucedido, quando José começou a trabalhar na realização dos sonhos dos seus colegas de prisão, quando José dedicou-se a realizar o sonho do faraó, é que Deus entendeu que ele estava apto a ter os seus sonhos realizados na vida dele. A história de José até aqui, ou hoje, é para lembrar a gente que a gente pode, a gente deve viver para realizar os sonhos de outras pessoas. Servir ao próximo, amar ao próximo, deixar de ser o filhinho do papai, deixar o ambiente de segurança que você está e começar a se envolver para a salvação, para a bênção, para a realização de outras pessoas. Deus não te abençoa para você reter bênçãos, Deus te abençoa para você abençoar a vida de outras pessoas. E só quando José entendeu isso, é que Deus tomou José nos braços e falou assim: agora é a sua vez, agora eu vou realizar o seu sonho. Permita que Deus tenha um encontro com você hoje. Permita que Deus coloque sonhos no seu coração hoje. Mas ao mesmo tempo, permita que Deus te use para realizar o sonho na vida de outras pessoas também. Feche seus olhos, deixa eu orar com você. Querido Deus, nosso Pai, obrigado pelo culto que nós estamos vivendo aqui hoje de manhã. Nós te agradecemos pelos pais que existem aqui em nossa comunidade, que foram homenageados. Nós louvamos o seu nome pela vida do pequeno Nicolas. Nós engrandecemos o Senhor, porque nós estamos na tua casa, e essa casa é casa chamada de oração. Por isso tudo, bom Deus, reconhecendo como o Senhor é bom, e que a sua misericórdia dura para sempre, é que nós te buscamos através dessa prece, dessa oração, e pedimos, bom Deus, coloque os teus sonhos no nosso coração.
Ajuda-nos a não sermos mesquinhos, egoístas, orgulhosos. Ajuda-nos a viver os teus sonhos, a sonharmos os teus sonhos, para termos a certeza de que o Senhor está sempre ao nosso lado, para vivermos, para realizar a tua vontade. Enquanto, bom Deus, nós trabalhamos e esperamos que o Senhor realize os teus sonhos em nós, usa-nos para sermos uma fonte de bênção na vida de outras pessoas, agentes facilitadores de sonhos. Ajuda-nos a tornar o sonho de outras pessoas realidade, para que dessa forma, nós realizemos o teu sonho, de sermos os teus filhos, os teus discípulos, os teus apóstolos, sermos usados pelo Senhor, de amando uns aos outros, sermos reconhecidos como de propriedade do Senhor. Dá-nos a tua paz no restante desse sábado, acompanha os eventos que se seguem na escola sabatina, e usa-nos, Senhor. Dá-nos os teus sonhos, é o que eu te peço, em nome de Jesus. Amém.